Histórias assombradas. Agora sim ao relato de hoje, que é este daqui. Os piores 3 meses da minha vida. Vamos ver. Olá, Ana, eu sou fulana e acompanho o seu canal há alguns meses. Há um tempo atrás, um colega do trabalho comentou comigo sobre Sete Além e, muito curiosa, eu fui pesquisar no YouTube e acabei chegando no seu canal. Desde então, eu ouço os relatos todos os dias, preferencialmente quando limpo a casa. Eu sou uma pessoa com sensibilidade aflorada. Sonho com coisas que acontecem, às vezes escuto uma voz e às vezes tenho sensações que me deixam tranquila ou bastante pesada, dependendo do ambiente ou da pessoa. O meu sexto sentido é bem apurado. Resolvi contar para você e para os seus seguidores sobre os 3 piores meses da minha vida. Eu sou uma pessoa que não namorei muito. Eu fiquei com meu primeiro namorado dos 16 aos 31 anos. E do nada, no dia 20 de janeiro de 2013, ele acordou e disse que ia embora. Ele já tinha outra, na verdade. Acho que tá chovendo, gente. Na época, nossa filha tinha apenas 3 aninhos e eu aceitei de boa a decisão dele, pois já não estava mais feliz naquele casamento e só não me separava por não querer ser mãe solteira, porque é geralmente isso que acontece, não é? Bom, solteira, eu comecei a viver uma vida que nunca tinha vivido. Quando eu era casada, eu quase não saía de casa e quando saía era para visitar a família do meu ex. No momento que me vi solteira, eu fiquei mais próxima dos meus amigos e fiquei mais próxima dos meus primos e das minhas primas, que eram baladeiros demais, e eu passei a sair direto. Eu beijava um aqui, beijava outro ali, mas não me interessava por ninguém e não passava de beijo também. Para mim, avançar o sinal só com sentimento mesmo. Eu gostava mesmo, era de estar com os meus primos, de rir, tomar uma cervejinha, dançar a noite toda. Numa dessas saídas, eu fui para uma casa noturna e na mesa ao lado tinha uns 4 meninos e um deles não parava de me olhar. Eu não dei confiança não, eu achei ele até que bem feinho, mas ele acabou se aproximando e eu descobri que ele conhecia os meus primos e que inclusive era amigo de mais de 10 anos de um deles. Aceitei conversar com ele, mas eu não quis ficar e no final da noite eu fui embora sozinha. Para minha surpresa, no dia seguinte recebi uma mensagem no WhatsApp de um número que eu não conhecia e ao questionar, descobri que era ele que pegou o meu número de telefone com o meu primo. Confesso que eu não gostei. Se eu não dei o meu número, achei um pouco de abuso dele pedir a outra pessoa, né? Mas eu não quis ser indelicada, respondi, mas sem dar muita confiança. E assim ele ficou por 9 meses me mandando mensagens todos os dias, ligando dia sim, dia não. Com tanta insistência, eu até passei a gostar de conversar com ele. Percebi que ele era um rapaz trabalhador, que estava estudando para um concurso, como eu também estava, e aí eu acabei ligando a ele, porque trocávamos dicas e a conversa era agradável. Nesses 9 meses, nunca mais nos vimos pessoalmente, e após esse período eu estava num churrasco na casa de uma das minhas primas e ele apareceu. Ficamos conversando e na hora dele ir embora, me pediu que fosse com ele até o portão para se despedir. Ele pediu para tirar uma foto comigo e me deu uns bombons. Novamente eu não quis ficar com ele e percebi que ele ficou meio irritado com isso, subindo na moto e indo embora, meio irritado. Ficou uns dias sem mandar mensagens, mas depois reapareceu, dizendo que precisava me ver, que estava gostando de mim e queria uma oportunidade para conversar. Olha, eu não sei o que é que mudou em mim, mas eu aceitei. Ele veio me pegar em casa e fomos para uma festa na rua dele. Ficamos. E ele queria que eu dormisse na casa dele, mas eu não quis. Eu preferi voltar para casa e ele veio me trazer. Assim, achei ele diferente, carinhoso
E do nada eu fiquei apaixonada. Gente, a gente não leu um relato esses dias atrás parecido assim, nesse sentido? Bom, minhas amigas não entenderam nada, mas eu meio que passei a viver em função dele. Percebi que quando a gente saía, eu sempre ia arrumada. E ele sempre com roupa velha e surrada. Ah, mas isso acontece. Ele sempre com roupa velha, surrada. E eu, de cara, já gastei R$ 2.000 em roupas para ele. Eu comprei tênis, cueca, calça, blusas. Ele ficou bastante feliz com os presentes. A minha filha ficava um final de semana comigo e o outro com o pai dela. E no final de semana que ela não estava comigo, eu ia para casa dele. E chegando lá, a primeira coisa que eu fazia era ir ao mercado e lotar a geladeira dele de coisas gostosas. Morava no mesmo terreno. Morava no mesmo terreno ele, numa casinha de 2 andares, que eu descobri que era da avó dele, já falecida. E na casa ao lado, os pais embaixo e a irmã dele em cima. A casa dele tinha um ar pesado. E ao comentar isso com ele, eu fiquei sabendo que a avó dele era da Umbanda e costumava fazer trabalhos naquele terreno. E que eu não era a primeira namorada a comentar a mesma coisa. Mas não me importei com isso. O problema é que quanto mais o tempo passava, mais ele ficava estranho. Passou a me desmerecer na frente dos outros, ficava de conversa fiada com a ex-namorada e com uma vizinha, e quando eu reclamei disso, ele torceu o meu braço a ponto de me machucar. Ele já não me dava mais atenção. Como assim torcer o braço? Tipo na brincadeira ou no quê? Na agressão? Ele já não me dava mais atenção. Gostava de me exibir para os amigos, de exibir os meus presentes para ele, mas depois me mandava entrar para casa dele e ficava no portão bebendo com os amigos e eu sozinha lá dentro esperando ele resolver entrar. E eu ali, enfeitiçada e cega. Numa dessas ocasiões, eu acabei cochilando e, ao acordar, percebi uma luz forte parada na minha frente. Pela silhueta, identifiquei ser uma mulher e não tive medo. Acabei levantando e indo atrás dele, pedindo para eu ir embora. Eu não queria mais ficar lá. Muito a contragosto, ele aceitou me levar para casa, mas eu subi naquela moto com tanto medo que eu comecei a rezar. E algo estranho aconteceu. Eu só lembro de descer a rua dele. Depois só lembro de flashes pelo caminho e depois de quase cairmos de moto e já na minha rua. Foi como se eu tivesse ficado em transe. Chegando no meu prédio, eu me despedi, subi e ele voltou para a casa dele. No dia seguinte, uma amiga me ligou e me convidou para almoçar com ela na casa da avó dela, e eu aceitei. Chegando lá, conheci uma prima dela. Muito gente boa e engrenamos numa conversa sem fim. Mas ela, no meio da conversa, me disse assim: "Olha, eu sou espírita. Se eu te falar uma coisa, você acredita?" Eu respondi: "Não sei, você não me disse ainda." Aí ela disse assim: "Sabe aquela luz que você viu ontem?" E eu meio que sem reação e sem entender como que ela poderia saber algo que eu não contei, nem comentei com ninguém. E eu respondi dizendo que não sabia do que ela estava falando. E ela, de forma seca e direta, me disse: "Você sabe muito bem do que eu estou falando. Aquela luz que você viu era sua mãe e você ia sofrer um acidente de moto, mas ela te protegeu." Aí eu comecei a chorar. Não falei mais nada, eu só chorei, chorei e chorei. A minha mãe faleceu em 2006 e ela sempre disse que cuidaria de mim mesmo após a morte. E com essa mensagem que a prima da minha amiga revelou, eu tive certeza que a minha mãe realmente me protegeu. Bom, eu continuei o namoro com ele e num desses finais de semana nós fomos para um aniversário de um amigo dele e eu não conhecia ninguém lá. Ele parecia político, conversando com todas as mulheres ao pé do ouvido e eu ali, sozinha, parada, apenas observando. Quando ele finalmente chegou perto, eu perguntei se faltava muita gente ainda para ele pedir voto.
ou se eu passaria a festa toda ali sozinha. Ele se irritou, gritou comigo, me fez passar vergonha. Ele tinha esses rompantes, sabe? Ó, gente, uma dica, foge. Foge de gente assim, não tô falando só de homem não, de mulher também. Tá? Porque esse comportamento existe tanto em um quanto em outro. Esse tipinho de comportamento aí que ela tá falando já é um super indício para você fugir. Mas, né, às vezes a gente fica meio cego, né? Não consegue enxergar o que tá óbvio nos nossos olhos. Mas vamos lá, continuando. Ele tinha esses rompantes. Sabe quando a pessoa está bem e do nada parece que algo ruim toma conta do corpo da pessoa e ela surta e muda? Era ele. Por qualquer motivo, em qualquer lugar ele fazia isso. Aquele rapaz das conversas por WhatsApp era bem diferente daquele que eu estava convivendo. Eu tinha medo dele, mas ao mesmo tempo eu não conseguia me libertar. Nessa festa que estávamos, após o surto, ele simplesmente me deixou lá. Eu estava sem dinheiro, sem documento, num lugar que não conhecia ninguém. Eu esperei ele voltar por 1 hora e como ele não voltou, eu me aproximei de um menino que eu conhecia de vista ali da rua dele e eu pedi ajuda. Perguntei se ele poderia me levar até a casa dele, ou se ele me emprestaria um dinheiro para que eu pudesse voltar para minha casa. Ele sabia quem eu era. Apesar dele morar na mesma rua, eles não se falavam, mas se conheciam. Ele, inclusive, me perguntou do porquê de uma pessoa como eu namorar um cara como aquele. Eu quis saber o porquê dessa afirmação dele. E ele me contou que esse rapaz, ele já tinha agredido mulheres e que tinha algum pacto com alguma coisa ruim. E que todo mundo na rua em que eles moravam sabia disso. Que ele tinha essas coisas aí. Bom, estava explicado. Só podia ser isso o motivo desse meu interesse tão repentino nele. Resolvi que eu iria embora. Eu pegaria as minhas coisas na casa dele e terminaria tudo. Esse vizinho me deu uma carona até a casa dele e no momento que eu cheguei no portão, ele me viu e veio na minha direção. Eu entrei correndo, abri minha mochila e fui jogando minhas coisas dentro de qualquer jeito. Eu só queria sair de lá. E aí ele entrou na casa. Ele estava transtornado. E veio pra cima, eu com 62 quilos e 1,63 m de altura, e ele com 85 quilos, cerca de 1,82 m de altura. Ele veio pra cima de mim, todo transtornado e agressivo. Cadê? Bom, eu só tentava me defender e eu gritava pedindo socorro, mas ninguém veio me ajudar. E ele gritava palavras estranhas, sei lá, numa língua que eu desconheço. E ele tinha um olhar ruim. Parece até que os olhos, que eram num tom de mel, estavam negros, ou com as pupilas dilatadas. 1 hora ele gritou: "Eu vou te matar!" Cadê? Bom, e aí, nesse momento, de novo, eu vi aquela luz. E eu tive certeza que era minha mãe ali. E aí ele me soltou. Aí ele começou a chorar, me pedindo desculpas, e eu tratei de catar as minhas coisas bem rapidamente e sair dali. Peguei um táxi e fui para casa da minha irmã, que era perto, e eu contei tudo a ela, deixando ela apavorada. No dia seguinte, ele começou a me ligar, e eu não atendia. Eu tive medo, sabe? E ele ficou vindo no meu portão e eu não atendi. E aí ele começou a aparecer no meu trabalho. Enfim, a mãe dele me ligou pedindo para que eu não desse parte dele, pois ele estava fazendo um processo para entrar num concurso e não poderia ter nada contra ele. Ah, que belezinha, né? E aí ele começou a me mandar mensagem dizendo que eu tinha que voltar para ele e começou a ameaçar inclusive o meu ex-marido. E eu fiquei tão assustada com isso tudo que eu comecei a emagrecer mais ainda, perdi cerca de uns 8 quilos ou mais, perdi cerca de 8 quilos em pouco tempo. Eu não podia ouvir barulho de moto, que eu achava que era ele vindo.
E às vezes era ele mesmo me perseguindo. Eu fiquei com tanto medo que eu fiquei afastada do meu trabalho por depressão. Eu não fiz o BO contra ele, mas depois soube pelas minhas primas que ele não passou nesse concurso. Justamente no momento da pesquisa social, que é quando eles vão conversar com os vizinhos e com os amigos a respeito do candidato, eu fiquei sabendo que todo mundo falou que ele era agressivo com mulheres, que ele, enfim, fazia lá as coisas que não era legal. E eu consegui, e no fim consegui me recuperar e graças a Deus nunca mais tive contato com esse cidadão. Meus primos não falam mais com ele também e ele ainda teve a cara de pau de há um ano atrás me mandar convite no Instagram. Hoje eu tenho certeza que aqueles bombons que ele me deu aquele dia no portão para se despedir, eles estavam enfeitiçados. E aquela foto que ele quis tirar comigo deve ter sido usada para algum trabalho. Como explicar 9 meses sem interesse algum nele e de repente um interesse louco após os tais bombons? Parece que toda a minha sensibilidade foi anulada nessa relação, sabe? Porque ela falou que ela era sensível, ela, né, tinha sonho e de repente ali não tinha mais nada. Como se, né? Mas sorte que a minha mãe olhou por mim e eu tenho certeza que ela ajudou a me libertar disso. Bom, desculpe o relato longo, muito obrigada por ter lido. Desejo tudo de bom para vocês e sua família e para todos os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Então, a mãe dela, naquele momento, parece que realmente ele tem alguma coisa. Às vezes ele também tem sensibilidade, só que ele não acaba abrindo esse espaço para esse, né, para coisas ruins. Não sei se ele fez alguma coisa ou que acabou abrindo essa brecha, então coisas ruins se aproveitam dele para fazer coisas ruins também. Não tô tirando a culpa dele de forma alguma, mas nesse momento dos olhos, várias pessoas relatam esse lance da pessoa ficar com os olhos escuros. Algumas relatam o olho totalmente negro, que não tinha nem o branco do olho. Aí, sei lá. Mas quando fala, o olho era, que nem ela falou, castanho ou azul e de repente ficou preto. Isso, às vezes, o que eu penso pode ser a pupila super dilatada. Por algum motivo, por algum, sei lá, se numa possessão, alguma coisa. Isso pode acontecer. Que fica transtornado, o olho ficou escuro talvez, né? Então isso mostra. E aí ele tava nesse... talvez até sendo influenciado aí por alguma outra força ruim, e nesse momento a mãe dela apareceu ali, e aí foi o momento que aquilo saiu dele, vamos dizer, que ele entrou em si e pediu desculpas e chorou e viu que alguma coisa ruim estava acontecendo ali, mas às vezes ele mesmo acabou perdendo o controle sobre isso, sobre ele, sobre essas coisas que chegam até ele e se aproveitam para fazer coisa ruim. Então, às vezes a pessoa acaba, por um ato, um momento assim assado, acaba entrando numa bola de neve ruim, né? Bom, pessoal, este foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês. Fica de alerta, tá? Denunciem também. Saiam o quanto antes de relações abusivas. Não precisa chegar à parte física, à parte de abuso psicológico também, né? Não é nada legal, então e também procurem ajuda espiritual muitas vezes, né? Embora alguns não acreditem, eu acredito que tem muito a ver nesses casos aí que você fala, gente, eu não sei porquê, tipo, não tá legal essa relação, mas por que eu tô ainda dentro? Lógico, também muita ajuda psicológica também, tá? Ajuda médica, porque às vezes tem alguma coisinha aí no nosso psicológico que acaba nos prendendo uma pessoa, às vezes por carência, por medo, por insegurança de deixar, né? Aí é uma questão psicológica, não espiritual. Então, vale a pena buscar ajuda, tanto médica quanto espiritual, né? E aí ver o que tá acontecendo. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.